Quero convidar você a abrir o texto que não está ali, mas em Romanos capítulo 8. Tá tudo bem lá em casa, Vilma? Maridão, os filhos? Manda um abraço e um beijo para eles, viu? Romanos 8, 29 e 30. Como é um livro fácil, 8, 29 e 30. Posso ler? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aqui o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que Deus já conhecia previamente aqueles que seriam salvos. E aqueles que fossem salvos, que ele já conhecia previamente, ele já tinha um destino, vamos usar essa palavra, para essas pessoas. Que todos fossem conforme a imagem do seu Filho. Continuando, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí ele diz, e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amém? Feche seus olhos só mais um instante. Pai, obrigado por este momento, que eu tenho certeza que não só para mim, mas para todos aqueles que aqui estão e aqueles que estão em casa, é um momento muito importante para as nossas vidas. Assim como nós consideramos uma boa alimentação importante para um corpo saudável, assim como nós entendemos que cuidar das nossas emoções também nos traz qualidade de vida emocional, cuidar também da nossa vida espiritual traz qualidade para a nossa vida espiritual. E nós sabemos que o Senhor se relaciona diretamente com o homem, não é através do seu corpo primariamente, nem através da sua alma, mas através do seu espírito que agora vivo está, por conta do teu espírito que habita naqueles que receberam ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Pai, dê-me sabedoria suficiente para transmitir a sua mensagem com profundidade, mas também, Senhor, com simplicidade. Amém. Eu gosto sempre de começar com perguntas, porque a pergunta, como eu sempre digo, ela estimula você a pensar e não ficar apenas de uma forma passiva, ouvindo e aceitando tudo aquilo que você está ouvindo. Talvez algumas pessoas tenham a concepção de que quem aqui está, ou quem está com a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, se torna alguém inerrante, e isso não é verdade. Se torna alguém neste momento perfeito, em nada errará. Se torna essa pessoa uma pessoa infalível, e nada disso é verdade. Todos esses atributos que eu aqui mencionei podem se referir à Bíblia e não a pessoas. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é perfeita, mas nós como seres humanos somos seres imperfeitos, e aquele que vos fala, mais imperfeito do que, se não todos, a maioria que você possa conhecer. Então, eu quero que você preste atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração, e que certamente, pela sua infinita misericórdia, vai me usar para falar com você, mas é sempre Deus que tem que falar ao seu coração. Amém? A sua vida tem sido resultado do destino ou das suas escolhas? Algumas pessoas acreditam que nós temos um destino, e que toda a nossa história já foi escrita, e que nada mais nós estamos cumprindo apenas um protocolo, estamos apenas lendo um script, e estamos vivendo esse script que foi escrito para nós. Então, logo eu acredito no destino. Cada passo que dou, a direção que estou indo, as coisas que faço, todas elas contribuirão
para um destino que já foi traçado para mim. Outras pessoas já acreditam que por nós termos a capacidade de fazermos escolhas, as nossas escolhas podem alterar ou alterarão o nosso destino. Você é o que é, você faz o que faz, está aonde você está, por causa do destino ou por causa das suas escolhas? Ah, não, está escrito no livro que Deus escreveu, eu tinha que estar hoje aqui. Assim como a hora que eu sair daqui, eu tenho que estar no açougue. E depois de lá, eu tenho que estar em casa. Ou se você vai serrar o almoço na casa de alguém, você vai, eu tenho que estar na casa da Bruna, porque hoje fui convidado para almoçar na casa da Bruna. Se você e eu fôssemos aquilo para que Deus nos predestinou, nós seríamos o que somos. Se você e eu fôssemos aquilo para que Deus nos predestinou, nós faríamos o que nós estamos fazendo e estaríamos aonde nós estamos? Veja que o texto diz assim que aquele que Deus de antemão conheceu, já os predestinou para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Então vamos imaginar que o destino daquele que nasceu de novo é ser ou tornar-se a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Baseado nisso, você diria que você e eu, nós somos o que somos, fazemos o que fazemos e estamos onde estamos, porque foi exatamente isso que Deus quis que nós fizéssemos, fôssemos ou estivéssemos? Ou será que a sua vida tem sido mais resultado das escolhas que você tem feito do que o plano de Deus para a sua vida, para que você se tornasse em alguém semelhante, parecido à imagem do seu Salvador? O propósito maior de Deus para o homem nascido de novo é que esse seja conforme a imagem do seu Filho. Todo aquele que nasceu de novo, o plano é o mesmo. Para você, Thaís, para mim, para o Maurício, para o Pedro, para o irmão Mauri, para todos aqueles que nasceram de novo, o propósito de Deus é o mesmo, no que diz respeito à formação do nosso caráter. Que todos nós sejamos a imagem de Jesus Cristo. Esse é o propósito dele. O apóstolo Paulo, ele não disse para nós sermos imitadores dele, mas ele disse assim, que vocês sejam imitadores de Cristo, assim como eu estou sendo imitador de Cristo. Eu quero que vocês sejam parecidos com Ele, porque aquilo que eu faço é aquilo que Cristo queria que eu fizesse, para que eu me tornasse cada vez mais parecido com Ele. Então quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, de certa forma está dizendo assim, imitem a Cristo. Porque apóstolo Paulo, em um dado momento, ele teve um mal-estar com um outro discípulo, e eles se desentenderam. Certamente Paulo não estava dizendo para você imitar ele ali. Ele está dizendo para você imitar ele naquilo que Cristo era parecido. O propósito de Deus é que tomemos a forma de Cristo e não tomemos a forma, por exemplo, de Paulo. Embora Paulo seja tenha sido um homem admirável, mas não é a forma dele, não é a imagem de Paulo que Deus quer que nós tenhamos. Não é a imagem de Pedro, não é a imagem de João, de Moisés, de Abraão, de Jacó, de José. E quantos personagens você imaginar aí da Bíblia que você até admira? Não. A Bíblia diz que nós somos predestinados a sermos como Cristo e não como esses que eu citei. Ninguém foi chamado para ser um Abraão. Ninguém foi chamado para ser um Moisés. Ninguém foi chamado para ser um Paulo. Talvez uma espécie de Moisés, uma espécie de Abraão, uma espécie de Paulo, sim. Mas todos nós somos convidados, ou melhor dizendo, todos nós somos desafiados a sermos parecidos com Cristo. Esses homens que eu citei são homens admiráveis, André? É claro que são homens admiráveis. Quem não gostaria de ter a fé de Abraão?
Mesmo com as mancadas que ele deu, nós gostaríamos de ter a fé de Abraão. Quem não gostaria de ser um líder como Moisés foi? Mesmo ele tendo cometido um erro que foi fatal para ele, proibindo ele de entrar na terra prometida. Quem não gostaria de ser um Jacó? Quem não gostaria de ser um José? Sei lá eu. A verdade é que nós podemos seguir o nosso destino, e eu quero aqui usar essa palavra destino para dizer para você que nós podemos seguir o nosso destino, que é ser a imagem de Cristo. Esse é o nosso destino. Ou seguirmos as nossas escolhas. Se você seguir as suas escolhas, e essas escolhas foram escolhas orientadas por Deus, certamente você vai cada dia tornar-se mais parecido com o seu Salvador. Mas se essas escolhas são escolhas pessoais, particulares, em que elas se tornaram importantes para você, independente do seu destino, ou seja, de você se tornar cada vez mais parecido com o seu Salvador, então eu lamento te dizer, o seu fim não vai ser um fim tão glorioso. Porque quando você recebeu a Cristo, Ele já deu um modelo de como Ele gostaria que a sua vida fosse. E esse modelo é sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Só que as nossas escolhas farão com que nós nos tornemos mais parecidos, ou nos tornemos cada vez menos parecidos com o nosso Salvador. Eu pergunto para você, o que você vai seguir? O seu destino, que é para ser a imagem do seu Salvador, ou as suas escolhas? O homem, ele tem direito de fazer escolhas? Tem. Aliás, nós fazemos escolhas a toda hora, a todo momento. Mas não significa que por Deus ter nos dado o direito de fazermos escolhas, as nossas escolhas serão sempre bem seletivas, bem selecionadas, bem apuradas. Não. Às vezes nós fazemos escolhas baseadas naquilo que queremos para nós, naquilo que a nossa alma deseja, naquilo que nós planejamos ser. E às vezes, isso pode trazer tristeza, pode trazer descontentamento. E às vezes nós vamos perceber isso quando não for mais possível reverter as escolhas. O senhor está dizendo, pastor, que existem coisas que são impossíveis? Elas se tornam impossíveis. Porque existe um tempo na nossa vida em que é permitido nós fazermos algumas coisas. Por exemplo, você mamou a mamadeira, né? Ou mamou o peito, não fez? Chupou a chupeta? Você pode fazer isso hoje? Pode ou não pode? Pode, claro que pode. Agora você deve fazer isso hoje? Eu vou achar extremamente ridículo você sentar e tirar a mamadeira do Theo e botar na tua boca ou falar, sai daqui, sujeito, devolve a mamadeira para quem de direito. Você pode pegar uma chupeta e botar na tua boca e ficar chupando o tempo todo? Se for debaixo dessa máscara, tudo bem, mas se for sem máscara, por favor, não faça isso na minha frente. Por quê? Existe um tempo para você chupar chupeta. Existe um tempo para você mamar mamadeira. Você já pensou em um sujeito que é a minha idade queria mamar no peito da mãe? Eu não sei quem já assistiu aquele filme Gente Grande. Gente Grande, o moleque tinha quantos anos? Quem parece que assiste? 4 anos. Aí de repente a mulher senta assim, André. Não apareceu na TV, mas colocou na simulação o peito para fora, o menino começou a mamar, todo mundo ficou e falou, nossa, que bonito esse menino mamando. Quantos anos ele tem? Ele tem 4 anos. Nossa, 4 anos ele mama ainda aí. Ele fala, eu nunca quis tirar, ele sempre gosta. E bom, no desenrolar do filme, ele acabou depois, o pai ficou irritado, deu uma caixinha de leite para ele, vai, mama isso aqui, ele queria mamar no TT da mãe. Falou, não, pai, vamos acabar com esse negócio. São as escolhas. E você pode voltar a chupar chupeta, não tem problema. Você pode mamar mamadeira. Se você quiser até para ir no banheiro botar a fralda, pode. Depois só que não chame ninguém para te trocar, que dificilmente você vai achar alguém para te trocar. Deus tem um plano para nós. E o plano que Ele tem para mim é o plano que Ele tem para você no que diz respeito à formação do nosso caráter. É sermos cada vez mais parecidos com o nosso Salvador. Então vamos chamar desse plano. Quero que você entenda em casa, tá? Vamos chamar desse plano que Deus tem para que nós nos tornemos a imagem do nosso Salvador, do nosso destino.
O destino vai exigir algo de nós, assim também como as nossas escolhas. Se você quer seguir o seu destino, que é tornar-se a imagem do seu Salvador, ele vai exigir algumas coisas de você. Se você quer seguir as suas escolhas, ela também vai exigir algumas coisas de você. Por exemplo, uma das coisas que a escolha exige, sabe qual que é? As consequências. Ela fala assim, ó, você fez essa escolha, só que essa escolha tem essa consequência. Eu dizia para a Marissa, eu tenho um problema, não entenda como pessimismo, tá? Mas um problema crônico há muito tempo, e às vezes eu fico bom, às vezes eu não fico bom, problema de estômago. E eu já percebi que algumas coisas não me pertencem mais, mas eu gosto dessas coisas que não me pertencem mais. Por exemplo, eu descobri um lugar que compra pãozinho agora, o pãozinho lá da casa da minha sogra é uma baguetezinha, e vem com queijo assim em cima, sabe qual que é, né, Bruno? É o seguinte, só que eu sei, se eu comer aquele pãozinho, eu vou ficar numa alegria, vou me deliciar, mas é contado no relógio, 20 minutos, começa a ferver. E ontem à noite tinha esse pãozinho, eu falei, eu vou comer, eu falei, não vou comer. Aí que eu fiz uma salada de fruta, cortei a salada de fruta, coloquei tudo lá, aveia, comi, porque toda noite eu acordo com um refluxo, toda noite com queimação. Eu falei, essa noite vai ser diferente, eu vou fazer essa escolha. Não é isso que eu queria, mas é isso que eu vou escolher. Fiz a salada de fruta, o que aconteceu? Eu fui dormir com fome. Que negocinho não me sustenta. Eu fui dormir com fome, mas eu dormi, gente, não tive um momento de refluxo. É escolha. Eu poderia ter comido pãozinho, falar que gostoso, agora sim eu vou dormir. Não dormia, com refluxo. Aí eu comi aquela salada de fruta, porque para me satisfazer uma salada de fruta tinha que ser um negócio assim, entendeu? Um negócio mais ou menos desse tamanho aqui. Eu peguei um pequenininho, mas em compensação eu colhi o quê? Fruto da minha escolha. Eu não tive refluxo, não acordei, não fui deitar com queimação, nada disso. Se eu tivesse comido pãozinho, que delícia, mas ia sofrer. Assim é a vida. Você quer tornar-se fruto do seu destino, quer ser parecido cada vez mais com o seu Salvador, ou fruto das suas escolhas? O seu destino vai exigir algumas coisas de você, e as suas escolhas também. E eu queria falar um pouco sobre isso. O destino, que é tornar-se cada vez mais parecido com Cristo, exigirá renúncia. A escolha sua vai exigir apego. Eu quero trazer aqui uma história do jovem rico. Quando ele chega perto de Jesus, ele diz assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para te seguir? Ele falou assim, o que você tem que fazer para mim? Faz isso aqui, ó. Aí ele disse assim, poxa, mas é isso? Então é só seguir, porque tudo isso eu faço desde a minha infância. Honrar meu pai e minha mãe, ajudar os pobres, tudo isso eu faço desde a minha infância, então eu só tenho que te seguir. Aí Jesus sabe como ele era e fala assim, peraí, esqueci de uma coisa. De tudo aquilo que eu falei para você, você disse que faz desde a sua infância. Então, maravilha, 98% você já eliminou. Só falta uma coisa para você, o que é? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e aí vamos embora. Ele seguindo Jesus, ele se tornaria cada vez mais parecido com Jesus. Só que tinha que ter o quê? A renúncia. Era isso que o destino dele estava pedindo, renunciar. Tudo aquilo que ele tinha. Mas a escolha dele tinha o quê? Apego. Adivinha o que ele escolheu? Adivinha o que ele escolheu? Não o destino dele, se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Ele escolheu as coisas. A Bíblia não fala mais nada sobre essa história, mas ela mostra essa história para dizer o quanto as pessoas estão dispostas a seguir o seu destino, que aqui nós estamos falando que é tornar-se cada vez mais parecido com Jesus, ou seguir uma vida baseada em coisas. E essas coisas que a gente diz que não tem nada a ver com a nossa vida espiritual, são elas que muitas vezes nos impedem de nós chegarmos ao nosso destino, ou darmos de encontro com o nosso destino, que é ser o quê? Tornar-se cada vez mais parecido com a imagem do nosso Salvador. Pensando nisso, o quanto você está disposto a renunciar para que o destino
que é tornar-se a imagem de Jesus, possa então ser algo real na sua vida. Ou o quanto você está apegado às coisas, são as suas escolhas. Você pode tanto escolher o seu destino, ou escolher as suas escolhas, é claro que pode. Só não se esqueça que uma é oposta à outra. Se você não quer renunciar para se tornar parecido com Cristo, mas você quer fazer as suas escolhas para se tornar cada vez mais parecido com Cristo, esqueça, isso nunca vai acontecer. Porque para se tornar parecido com o seu Salvador, a imagem de Cristo, é necessário renúncia daquilo que você não quer renunciar. Por isso que hoje, tornar-se cada vez mais parecido com Cristo tem se tornado cada vez uma coisa quase utópica. Quase que algo tipo história de King Kong. Não existe esse macaco. Ou Harry Potter, não existe essas coisas. Por quê? Porque as pessoas estão tão apegadas às coisas hoje. Quando Jesus disse assim, olha, vem tudo que você tem, dá aos pobres. Jesus, em um dado momento, ele está dizendo assim, ó, desfaça dessas coisas. Se você tiver que ter um tesouro, não seja aqui na terra não, no céu. Hoje de manhã eu recebi a triste notícia. Quem lembra que nós tínhamos aquelas cadeiras brancas aqui, depois nós trocamos, né, no início, e nós guardamos essa cadeira branca, foi gentilmente cedido um espaço aqui pelo seu Nelson, não é a casa vizinha, a outra casa, falou assim, pastor, pode trazer e guardar essa cadeira aqui, não tem para guardar, porque nós só tínhamos a casa em cima, não tinha lugar para guardar, traz aqui, pode deixar guardado, não tem problema. Uma vez essa tampa da caixa de inspeção quebrou, estava quebrado, eu falei, meu Deus, vou ter que arrumar. Passei 3 dias depois, cheguei ali, a tampa arrumada, feita. Aí fui perguntar para os irmãos, quem fez? Quem fez? Ninguém fez. Nossa, essa Sabesp está gentil assim, está fazendo tudo? Está acontecendo. Eu fui descobrir, tinha sido o seu Nelson. Ele estava arrumando a casa dele, viu a tampa quebrada, arrancou a tampa daquele, mandou o pedreiro fazer uma tampa nova, colocou, nem falou nada e fez. Eu recebi a notícia que esse homem faleceu. Aposentou, comprou um sítio, estava arrumando, convidando até o Sérgio para ir lá fazer uma visita, estava arrumando, agora eu vou viver minha vida lá, morreu. Às vezes a gente está, não é o caso do seu Nelson, tá? Mas a gente está se apegando a coisas que nós nem sabemos se vamos desfrutar. Nem sabemos se vamos desfrutar. Fiquei com dó, porque agora que um tempo que ele tinha aposentado, recentemente ele tinha operado o coração. Então, acho que tinha estabilizado e falou assim, agora eu vou sossegar minha vida no sítio, tranquilo, morreu. Mas isso não acontece só com o seu Nelson, não. Quantos anos tinha o seu Nelson, mano? 70 e pouco? Isso aí é porque ele tinha 70 e pouco, é nada. Vocês estão cansados de ver quando vocês vão ao cemitério, não sei se vocês vão ver as lápides que nós encontramos lá. Tem pessoa lá de 100 anos, mas você vai encontrar criança de 1 ano. Recém-nascido, jovem, com 20, 30, você também encontra. O destino exigirá de você renúncia, a escolha vai exigir de você apego. Está se apegando a alguma coisa? É isso que você não quer abrir mão? Pode escolher. Mas talvez isso vai fazer com que você demore cada vez mais para se parecer com o seu Salvador. Se retardar, ainda glória a Deus. Pior é quando estaciona. Não cresce mais. Segunda verdade, o destino, ele exige de nós, e mais uma vez frisando para aqueles que pegam no meio do caminho, o destino, estou me referindo a sermos a imagem do nosso Salvador. O destino exigirá entrega, a escolha exigirá liberdade. Eu quero usar aqui um outro exemplo. Quando um homem decidiu seguir Jesus, e ele falou assim, Senhor, eu quero te seguir, aonde o Senhor for eu vou. Ele falou assim, olha, as raposas, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem nenhum hotel 5 estrelas, não tem nenhum lugar. Se você conhecer minha história, você vai perceber que nem até aonde eu nasci, não teve nenhum lugar adequado para eu nascer. Eu nasci numa manjedoura. Então, veja bem se é isso que você quer. Vai ter que fazer uma entrega. Na vida, nós vamos ter que fazer escolhas. Se você está disposto a entregar a sua vida, ou se você quer liberdade. E a liberdade que eu falo não é a liberdade da proposta do Evangelho. Porque quem não nasceu de novo pensa estar livre, mas está preso.
E às vezes aqueles que nasceram de novo pensam que estão presos, mas é agora que eles estão livres. Eu acredito que você esteja num grau de maturidade que você entenda que hoje é que você está livre, você que nasceu de novo. E antes você estava preso. Por quê? Porque essa questão de escolha coloca o homem no lugar onde ele olha e fala assim: eu faço da minha vida o que eu quero. Só que isso não combina com o seu destino, que é tornar-se a imagem de Jesus Cristo. Quem deseja tornar-se cada vez mais parecido com Jesus, ele terá que fazer o quê? Entrega da sua vida. O apóstolo Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ele está dizendo que a vida dele foi apagada? Não, ele diz assim: e a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé. Ele está dizendo que tinha duas vidas, mas ele estava dizendo o seguinte: olha, eu decidi entregar essa vida que ainda existe dentro de mim, abrir mão dela, dessa liberdade que ela quer ter, porque eu quero me tornar cada vez mais parecido com o meu Salvador. Só que não combina liberdade e entrega. Se você entrega, se você dá um carro para uma pessoa, você não pode falar para ela o que ela vai fazer com aquele carro. É dela, ela faz o que ela quiser. Inclusive, se ela quiser sair dali e dar para outra, ela dá. Agora, você querer entregar a sua vida, mas querer ter liberdade, você tem que fazer uma escolha. As duas coisas não são compatíveis. É como água e óleo. Você pode até chacoalhar, e por um momento você pode ver misturado, mas num dado momento você vai ver que a água se separará do óleo, o óleo se separará da água. O destino vai exigir de você entrega, é se tornar parecido com o teu Salvador. Você quer se tornar parecido com Cristo, então você precisa entregar a sua vida. Se você não quer, você quer liberdade, então desista de querer ser parecido com o seu Salvador. Senão a gente passa uma vida iludido, Júlio. Uma vida iludido, pensando que a gente vive do jeito que a gente quer viver, e mesmo assim a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Isso é uma mentira que nós contamos para nós mesmos, é mentira. E é uma mentira, sabe, disseminada por quem? Agora eu vou tornar o ambiente um pouco mais pesado. Pelo diabo na sua mente. Ele quer que você pense que você pode viver a vida que você quer viver, e Deus, a sua infinita misericórdia, mesmo assim, vai cada vez mais te transformar e vai fazer com que você se torne cada vez mais parecido com Jesus. Isso é uma mentira, não é verdade, esqueça isso. E o diabo quer que você pense assim: não, Deus é misericordioso, e Ele é. E Deus quer transformar você na imagem do seu filho, e Ele quer. Mas não pelo meio que você está usando. Isso já é mentira do diabo. Foi isso que o diabo fez com a mulher. Ele enganou a mulher. Não foi assim que Deus diz? Não, não foi bem assim. Mas não foi isso. Não, assim foi. Mas é assim, assim não foi, e assim. Não, assim foi. E ele confundiu ela. E é assim que o diabo quer fazer, ele quer confundir. Para fazer com que você pense que mesmo você vivendo a vida que você quer viver, o resultado final é que você vai se tornar parecido, igual ou semelhante ao teu Salvador. Isso é uma mentira. Se não houver entrega, e você quer liberdade, nunca você vai permitir que o seu destino se cumpra. Destino esse que é se tornar cada vez mais parecido com o seu Salvador. Então, não permita mais que o diabo semeie isso na sua mente, porque é uma mentira. E se você não sabia algo que eu não acredito, se você não sabia, agora você sabe. Ou você entrega, ou você vive em liberdade. É que nem eu chamar o arbítrio de livre. Se eu não posso fazer escolhas. Não combina. Se o arbítrio é livre, eu faço a escolha que eu quero. Agora, se eu só tenho o arbítrio, que é a capacidade de decidir, eu tenho. Mas eu tenho restrições quanto a essa capacidade de decidir. Então, eu já não tenho livre-arbítrio, eu só tenho arbítrio. E Deus nos deu o quê? Livre-arbítrio. E você escolhe o que você quiser escolher. Outra verdade é que o destino exige de nós confiança. A escolha vai exigir segurança. Vou contar aqui, ilustrar com a vida de Abraão e de Ló. Nós sabemos que são dois personagens da Bíblia que andaram juntos,
Mas num dado momento, os pastores de um se desentendeu com os pastores de outro. Abraão então chamou e falou assim: olha filho, vamos fazer o seguinte, para que essa desavença não se estenda a nós, a família, fique só lá com os pastores. Faz o seguinte, escolhe um lugar para onde você quer ir. Você pega os seus pastores, seu rebanho e vai para aquele lugar. E eu vou pegar os meus pastores, meu rebanho, e vou para um outro lugar. Ló, que andava por aquilo que ele via, não foi besta, não foi nada. Ele escolheu o crescente fértil. O que era o crescente fértil? Uma terra irrigada, uma terra boa, uma terra onde ele falou assim: é aqui que eu posso cuidar muito bem de tudo aquilo que eu tenho. E ele fez a escolha. Abraão, independente, a hora que ele falou assim: rapaz, eu dei liberdade para o homem acabou escolhendo o melhor lugar, agora me entortei, vou ter que ir para um lugar ruim. Abraão, ele lembrou que ele tinha uma promessa. E que independente do lugar, geograficamente falando, que ele escolhesse, Deus iria abençoar. Onde ele pisasse a planta do pé dele, Deus iria abençoar. Então ele não dependia de escolher um lugar onde a terra era boa. Porque aonde ele fosse, se a terra não fosse boa, tornar-se-ia numa terra boa, porque juntamente com ele, acompanhava ele, a bênção de Deus. O destino exige de nós confiança em Deus. De que mesmo que a gente negue a nós mesmos o desejo que nós temos para a nossa carne, para a nossa vida, para aquilo que nós idealizamos, nós acreditemos muito mais naquilo que Deus tem para as nossas vidas, e que tornar-se a imagem e ser semelhante ao meu Salvador é o melhor plano para a minha vida, independente do que vai me acontecer na minha vida secular, isso é o melhor. Eu sempre falo aqui, vira e mexe estou falando, talvez por algum motivo. Eu nunca me preocupei com a formação profissional, acadêmica dos meus filhos. Nunca me preocupei. Mas sempre foi uma preocupação minha, uma formação espiritual dos meus filhos. Eu sempre disse: olha, eu não quero ter um médico afastado dos caminhos do Senhor. Eu não quero ter um juiz renomado, conhecido no mundo todo, mas que vai perder a sua alma. Porque o que importa para mim não é quem meu filho será aqui, no que diz respeito àquilo que os homens notam aqui, mas o que meu filho será aqui no que diz respeito ao plano que Deus tem para ele. Então, se um dos meus filhos disser assim: pai, eu vou ser isso aqui, mas eles tendo a ocupação dele profissional, que não seja uma ocupação tão lustrada, tão vista, tão observada, mas que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso para mim basta. Porque o diploma que eu quero que os meus filhos tenham, entenda o que eu estou dizendo, é uma metáfora, os diplomas que eu quero que meu filho tenha, é uma formação ao lado do Senhor, que ele viva uma vida de temor ao Senhor. Que eu não me preocupe em dizer assim: ó, lá vem o meu filho, o engenheiro meu filho, o médico meu filho, o juiz meu filho. Eu posso dizer assim: lá vem vindo lá longe, lá embaixo, está chegando, encaminhando em nossa direção um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso para mim basta. Sabe por quê? Toda ocupação se refere a essa vida. E é o seguinte: nós temos uma eternidade para viver. E eu não vejo em nenhum momento na Bíblia pedindo graduações ou diplomas para que você passe a eternidade ao lado do Senhor. Mas muito pelo contrário, pede uma vida de relacionamento. Meus irmãos, quantas pessoas serão bem-sucedidas nesse mundo? Serão. Muito bem-sucedidas. Eu diria para você, até muito mais do que você. Mas o destino dela não será o mesmo seu. O seu será, se você permanecer com o Senhor, ao lado do Senhor. E toda a glória que ela teve que desfrutar, desfrutou nesse mundo. E comparado com a eternidade, é incomparável. O destino exige de você confiança em Deus. A sua escolha já quer segurança. O que você pode me oferecer? O que eu terei em troca? O que vai me dar estabilidade? E eu estou dizendo, quem está falando para você é alguém aqui que você pode olhar para mim, tá? Não, nesse aspecto você pode olhar. Eu sempre fui um cara que gostei de segurança. Sempre fui. E quando eu fui desafiado a ir para o seminário, mexeu na estrutura minha. Eu não queria deixar tudo daquilo que eu estava planejando fazer ou fazendo para ir para o seminário. Ficar 4 anos no seminário. Diferente de 4 anos de uma faculdade, né? Você vai para a faculdade, mas fala assim: ó, eu tenho esse diploma, eu sou formado nisso. Eu saí de lá e falei assim: eu sou formado em teologia, e daí?
Para que isso serve para o mercado? Para o mercado isso não serve para nada, absolutamente nada. Eu sou bacharel em teologia, eu sou doutorado, isso não serve para nada. Aqui na empresa não está precisando nem de um bacharel em teologia, não está precisando nem de um PhD, não está precisando. Eu preciso de uma outra formação. Então para o mercado de trabalho nada serve. Então mexeu na minha estrutura, porque eu sempre gostei de segurança. Mas eu entendi uma coisa: ou você segue aquilo que Deus tem para a sua vida, ou você segue aquilo que você escolheu para a sua vida. Você pode fazer as suas escolhas? É claro que pode, sim, não tem problema. Agora, essas escolhas vão alterar e podem afetar o seu destino? Podem. Vão afetar? Não sei, mas podem. Você pode de repente falar assim: só não posso ser político que se corrompe. É nada, não é só político que se corrompe não. O juiz se corrompe, advogado se corrompe, médico se corrompe. Vou dizer para você, sem menosprezar, feirante se corrompe. Ele pode se corromper. A questão não é o que você faz, mas como você vai fazer o que você faz. Isso pode te corromper. Você pode ser um médico, pode ser um juiz, como você pode ser um vendedor ambulante, que anda com um carrinho vendendo pipoca. Você pode se corromper ali também. É claro que os desdobramentos, as proporções podem ser diferentes. Pode ser mais significativo e menos significativo, mas a corrupção vai estar dentro de você. O que você vai fazer do seu destino, que é ser a imagem do seu Salvador? Ele exige que você confie nele, descanse nele. As suas escolhas vai querer segurança. Faça a sua escolha. Eu vou parar por aqui. À noite a gente continua, tá bom? Você pode escutar em casa, eu não quero atrasar muito hoje aqui. Tenho mais 2 verdades para falar, eu vou falar à noite. Você pode abrir lá no Face e escutar o restante dessa mensagem, tá bom? Eu só quero que você saia daqui pensando em uma coisa: você tem direitos no que diz respeito às suas escolhas? Tem. Você pode escolher o que você quiser? Pode. Saiba de uma coisa: as escolhas é permitido você escolher ou fazer. As consequências não. As consequências elas virão. Porque consequência é resultado das escolhas, boas ou ruins. Só que a escolha, você pode fazer a escolha. A consequência da escolha você não pode. Ela virá sobre você. Por isso eu diria para você o seguinte: aceite o seu destino, entendendo que esse destino é ser o quê? A imagem do seu Salvador. E tudo aquilo que contribuir para você ser a imagem do seu Salvador, que você o quê? Integre a sua vida, que você acople a sua vida, que você insira a sua vida, que faça parte da sua vida. Mas tudo aquilo que não contribuir, jogue fora, se esse for o seu desejo, de se tornar parecido com o teu Salvador. Amém? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor? Você pode ver que o jovem rico, Jesus disse para ele: olha, vende tudo que tem, vem comigo. Ele fez uma escolha. Falou assim: não, eu não vou abrir mão de tudo, vender e dar para o pessoal. Eu não vou fazer isso. Eu posso continuar com as minhas coisas e te seguir? Jesus disse assim: não, vende, se você quer ser perfeito, vende tudo. Ou senão você pode até me seguir do jeito que você está. Mas isso vai te impedir de ser cada vez mais parecido comigo. Você vai estar sempre apegado a essas coisas. Ele fez a escolha dele, ele foi embora. A Bíblia diz que ele abaixou o rosto, ficou triste e foi embora. Triste, mas foi embora. Ele disse assim: olha, eu estou triste ou estou envergonhado, mas eu fiz a minha escolha. Eu prefiro continuar com as coisas que eu tenho aqui. Tá bom, pode fazer. É isso que a gente precisa entender, meus irmãos. Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio, de jeito nenhum. Porque o dia que Deus interferir no seu livre-arbítrio não é mais livre. Ele já é o quê? Condicionado. Ele decidiu que você fosse livre, para que você fizesse escolhas segundo a vontade dele, porque você quis fazer essas escolhas e não porque ele forçou você a fazer essas escolhas. Então faça a escolha que você tiver que fazer. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã e pela palavra que até o momento o Senhor trouxe ao nosso coração. Nos ajude, Pai, a fazermos essas escolhas. Nem sempre, Pai, fazemos boas escolhas, mas nós queremos fazer boas escolhas. Sabemos que, sobretudo, o que precisa ser vencido dentro de nós é a nossa vontade, que é representada pelo nosso eu.
Esse é o que, essa parte do homem, se posso assim dizer, é que ainda existe uma batalha, uma guerra muito grande. Deus, o Senhor, não quer anular a nossa vontade, tirar essa parte do homem, tirar a vontade do homem e colocar a tua vontade, não. Ele quer que a vida dessa vontade morra, para que ele possa estabelecer a vida da vontade dele nessa própria vontade. Então, Pai, jamais o Senhor quis anular o homem, anular a capacidade de raciocinar, de sentir, de fazer escolhas através da sua vontade, não. O Senhor sempre desejou que a vida desses elementos fossem mortas, para que nós raciocinássemos como o Senhor, sentíssemos como o Senhor e fizéssemos escolhas como o Senhor. Que assim possa ser na nossa vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Tenha um ótimo domingo, e para quem vai continuar escutando, às 18 horas nós iniciamos o culto e por volta das 18h45 começa a mensagem e terminamos. Deus abençoe, um ótimo domingo.